criticado, não devia ser convocado, muitas pessoas dizem, mas num jogo desse que o time tava, o adversário estava muito fechado, eu achei que poderia se entrar com o Daniel Alves, porque o Éder Militão quase não avançou, não que não seja a função dele, como foi dito na narração, é, só que o cara é um zagueiro, de origem zagueiro, então naturalmente ele não vai atacar tanto, mas a parte defensiva ele foi muito bem, mas eu acho ali que poderia ter entrado com o Daniel Alves para poder atacar mais, até porque o cara é bom realmente em atacando ali na parte ofensiva. O Daniel Alves é um lateral muito bom nisso. E também eu acho que a parte do Fred ali poderia também ser um jogador mais ofensivo, como o Everton Ribeiro ou o Rodrigo, que para mim, na minha opinião, deveria ter sido ali o Rodrigo no lugar do Fred. E aí pode. Exatamente, exatamente. Eu não tiraria o Paquetá, O porque Paquetá eu também não tiraria, né? Não na formação inicial. isso, no caso já no segundo tempo, né? Porque o Paquetá era um dos únicos que estava tentando alguma coisa pelo meio de campo. O Brasil estava muito lento na troca de passe entre a zaga e o meio de campo. Ele tirou o Paquetá, o Rodrigo entrou muito bem, porém eu não tiraria o Paquetá, eu colocaria o Rodrigo no lugar do Fred. E depois da entrada do Anthony e do Bruno Guimarães, o Brasil aí sim conseguiu melhorar seu futebol ali. O Brasil no primeiro tempo tentou muitas bolas pela esquerda, Também concordo só, isso daí. só acionando o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior estava muito marcado. Sempre que ele conseguia passar de um, já tinha dois, três na sobra. O Rafinha quase não tocou na bola. E com a entrada do Anthony, em duas, três bolas, o Anthony fez o que o Rafinha não fez no jogo. Cara, esse daí que eu disse, né? Cara, na minha opinião, o Rafinha já devia ter. O Rafinha não, o Antony já devia ter começado essa Copa como titular. O Rafinha jogou mal o primeiro jogo. O Antony já devia ter entrado esse jogo agora contra a Suíça como titular. E agora tá mais que claro que, na minha opinião, o Antony tem que ser titular. Porque o Tite tem que abrir o olho, pelo amor de Deus. Porque o Antony, cara, na minha opinião, ele já jogava melhor do que o Rafinha antes mesmo da Copa. Quando entrava na fase eliminatória, ele já vinha mostrando um futebol melhor. Mas o Tite sempre está optando aí pelo Rafinha de titular, sendo que o Antony mostra aí um futebol bem melhor, que eu enxergo na ponta direita. Outra coisa que eu vi aí no jogo é que insistiram muito também no Vinícius Júnior, muito, muito na esquerda, como também poderia. O Rafinha não tocou tanto assim na bola, também porque a bola quase não ia nele, né? Tipo, ia nele algumas vezes, mas estavam insistindo toda hora ali no Vinícius Júnior, marcado por 3 4 toda hora insistindo nele, querendo que ele resolvesse a partida. Isso daí na minha opinião, foi um erro. Exatamente. Tentava muitas bolas no Vinícius Júnior, porém, as bolas que chegavam no Rafinha, ele não tentava ir para cima igual o Vinícius tentava. O Vinícius tentou diversas vezes ir para cima do zagueiro, só que ele estava muito marcado. E o Rafinha não tentou, errou muitas bolas. E o Anthony, em duas, três jogadas, partiu para cima e entrou muito bem. O Bruno Guimarães entrou muito bem. Bruno Na Guimarães é outro triangulação que. ali do que o Casemiro, a bola sobrou pro Casemiro, começou com ele, passou pelo Rodrigo, Vinícius Júnior e sobrou para ele, né? Dentro da área e fez o gol. Um cara que tá mostrando um futebol excepcional é o Marquinhos, cara. Pô, o moleque joga. Toda consistente na defesa, faz a defesa ali tudo certinho, ainda saindo pro ataque. Pô, Marquinhos, pra mim, Nesse jogo, lá pelos 10, 15 minutos do segundo tempo, eu colocaria o Pedro, porque o Brasil começou a cruzar muita bola, dois, três cruzamentos. O, o Richarlison chegou atrasado, então eu acho que o Pedro, nesse bola assim de primeira, giro assim, eu acho que ele tem mais reflexo em questão disso. Eu testaria o Pedro a partir dos 20 minutos do segundo tempo, mas ele eu testou outras opções, graças a Deus deu certo. optou pelo Gabriel Jesus, né? Ali ao invés de ir no Pedro, ele foi
foi com o Gabriel Jesus, né? Deu certo. O E Pedro depois seria uma boa que, opção que também, né? o. Exatamente. E depois que o Richarlison saiu, o Brasil passou a cruzar ainda mais. Não tinha É, mais o Richarlison como referência na realmente, área. naquela hora ali que começou a ter um monte de cruzamento ali, realmente era melhor ter colocado o Pedro, Exatamente, não o Gabriel exatamente. Jesus, porque o Richarlison é muito mais de área do que o Gabriel Jesus, né? Mas Exatamente. deu certo, no final saiu o gol aqui do Casemiro, teve um gol que saiu do Vinícius Júnior impedido também, né? É, poderia ter saído o gol antes, mas infelizmente estava impedido, né? E lembrando que a Suíça não é uma seleção fácil de se fazer gol. É, Teve uma Copa do Mundo que eles foram desclassificados sem tomar nenhum gol. Empatou os 3 primeiros jogos por 0-0 e o quarto jogo eles foram eliminados nos pênaltis. Então vocês já devem ter essa noção aí de que a Suíça já não é uma seleção que é fácil de se levar a gol. E ela foi na eliminatórias a seleção que teve a zaga menos vazada. Então vocês têm essa noção aí que realmente a Suíça é bem difícil de tomar gol. realmente isso aí é uma das seleções aí mais chatinhas, mais das seleções assim, que não tá entre as favoritas, que é uma das mais chatinhas, que é o Brasil caiu até num jogo bem chato com a Sérvia e a Suíça e o de últimos ali o Camarões, né? Camarões. E o Camarões é até mais tranquilo, mas a Sérvia e a Suíça são times bem chatos aí de enfrentar, cara. É, Talvez aí sejam é, mais chatos até, por exemplo, se o Brasil pegar o Uruguai nas oitavas, talvez a Sérvia e a Suíça sejam times mais chatos atualmente que o Uruguai de enfrentar. exatamente. Lembrando que o Brasil mesmo contra a própria Suíça nunca tinha ganhado a Suíça. Foi empates e agora foi a primeira vitória do Brasil na Suíça em Copas. Então, Lembrando também que o Brasil estava sem o Neymar, né? O principal jogador ali, a principal peça que ali que poderia fazer uma grande diferença estava sendo o Neymar, né? Então exatamente. tem Exatamente. esse pequeno grande detalhe aí, cara. Mas como eu disse, o Brasil estava muito lento da zaga para o meio de campo e ele tirou um dos únicos jogadores que estava tentando alguma coisa que era o Paquetá. Porém, o Rodrigo entrou muito bem, só que eu não colocaria o Rodrigo no lugar do Paquetá, colocaria o Rodrigo no lugar O Rodrigo no lugar do do Fred, eu Fred, também. exatamente, e colocaria o Neymar mais pro meio ali pela esquerda. Neymar. Neymar não, Paquetá. Ai, cara. O Rodrigo entrou também jogando muito bem, cara. Na minha opinião, aí realmente ele devia tentar desde o início. Alguns erros ali que o Tite deu que pode ser melhorado, né? Tomara que no próximo jogo o Anthony entre como titular, porque ele tem que ser titular, cara, não é possível. Realmente tá merecendo, porque o Rafinha nesses 2 últimos jogos Não jogou bem, cara, não jogou teve bem. oportunidade, não foi falta de oportunidade, perdeu gol de cara e não foi um e não soube decidir. O Anthony foi para cima, conseguiu passar do adversário, o adversário parar ele com falta, então tem que dar oportunidade ainda mais que o Brasil está classificado, tem que testar os caras. E o Bruno Guimarães também, na minha opinião, aí mostrou que merece aí ter mais oportunidades aí também. Exatamente. Eu acho que o próximo jogo do Brasil, na sexta-feira, deveria ser um jogo, já que o Brasil está classificado, já, Testar algumas para peças, né? testar. Exatamente. Anthony, o próprio Pedro, o próprio Everton Ribeiro, o Bruno Guimarães como titular, essas peças que pode ser fundamental para a gente na fase de mata-mata, né? Verdade. Isso daí é verdade mesmo. Testaria, eu acho que seria uma boa não testar, consolidar o Anthony ali de titular, porque ele tem que, pra mim ele tem que ser titular, não dá mais. Cara, dá pro Rafinha? Um jogo que vai precisar ali, um jogo, não sei, cara, pode chegar num jogo grande e ele jogar muito, mas atualmente ele não tá mostrando aquele futebol que dos primeiros jogos ali de quando ele foi convocado. Realmente ele jogou muito ali, mas o Anthony já vem jogando melhor que ele na seleção e no clube há alguns meses, cara. Então, o Anthony ali é uma peça que, na minha opinião, tem que ser testada. O Bruno Guimarães também.
Mas quem? O Rodrigo também tem que ser um jogador testado ali. Ele pode jogar naquela ponta direita ali. Eu acredito que o Rodrigo e o Antony jogariam melhor que o Que o Rafinha na Rafinha. ponta direita. Mas o Exatamente. Rodrigo, ele veio de origem ali da ponta esquerda como o reserva ali do Vinícius Júnior, mas o Rodrigo é um jogador que no ataque ele joga em qualquer posição. Ele joga no meio, ele joga na ponta esquerda. Se colocar Exatamente. ele Hoje, como por segundo exemplo, atacante ali, ele vai jogar também. Falso 9 ali. O Rodrigo é um cara completo ali no ataque, de ponta direita, joga tudo ali no ataque. ele ficou pelo meio ali, ele gosta de jogar naquela Jogou posição. muito, ele jogou Foi bem. pela direita, a jogada do gol, ele foi na esquerda ajudar também. Então ele tá em todo o campo realmente ali, ele gosta dessa posição. E é isso que você falou, tem que dar oportunidade pro pessoal, porque o Rafinha realmente não tá jogando bem. Isso não quer dizer que ele seja um mau jogador, mas tem que dar oportunidade pro Antony de ser titular, ou o próprio Rodrigo, botar o Pedro para ser titular, para dar oportunidade O do Pedro também futebol. pode De dar uma repente ele oportunidade entra ali. e entra muito bem, igual foi o próprio Richarlison no primeiro jogo. O Pedro ele é um jogador, cara, que precisa só de uma chance para fazer gol. Ele tem mais cheiro de gol que o Richarlison e também que o Gabriel Jesus. É o jogador ali da seleção que tem mais cheiro de gol, cara. Centroavante No, ali. o que faltou no Rafinha foi a capacidade de ir para cima, no 1-1. O Rodrigo, o próprio Antony, as duas, três, terceira bola assim que eles pegaram foram para cima e parado com falta. O próprio Everton Ribeiro tem essa capacidade de ir no 1-1. Então tem que dar oportunidade pro pessoal. O próprio Rafinha já foi 2 jogos jogando mal e tem que dar oportunidade para a rapaziada nesse próximo jogo aproveitar que o Brasil está classificado. Então é isso. Qual que é a sua opinião aí pro próximo jogo, né? Como eu estava dizendo, tem tudo para o Brasil ganhar e ganhar bem. Não é como a Suíça e nem com É a a. seleção mais fraca do grupo, na teoria, né? Exatamente, na teoria, né? Porque futebol podemos de tudo, né? Mas tem que aproveitar a oportunidade que o Brasil já está classificado e realmente dar oportunidade para a galera mostrar se está bem fisicamente, se está bem na dividida, no 1-1, porque quando precisar realmente você já pode ter noção ali que pode contar com aquele jogador. Verdade. Minha opinião é que o Brasil vai ganhar. Não vai ser um jogo tão difícil assim como foi os primeiros, na minha opinião. Por mais que entre ali um time mesclado, com alguns reservas, eu acho que o Brasil não vai ter tanta dificuldade como teve nesses 2 primeiros jogos. Também não deve tomar gol nesse jogo, nesse terceiro jogo. Também acho. Até eu, no meu entendimento, eu acho que o Tite não deve mexer muito. Mas umas 2 ou 3 mudanças eu acho que ele vai fazer nesse próximo jogo. Até pelo fato de o Brasil É, estar classificado, né? eu Então ele acho tem que testar realmente. realmente Porque o pessoal para. tem que, na teoria, tem que garantir pelo menos um empate, né? Porque para terminar em primeiro no grupo e terminando em primeiro, ele vai pegar o chaveamento aí que na teoria é o chaveamento menos complicado. Então é isso, pessoal. Nosso vídeo de hoje é esse. É o pós-jogo aí do Brasil versus Suíça. Pós-jogo do Brasil versus Suíça. Eu acho que poderia ter sido um jogo melhor, mas ganhou. Jogou bem melhor. A Suíça, se eu não me engano, não teve uma finalização no gol, né? E querendo ou não, o Brasil controlou, cara, o time da Suíça. Não foi aquele jogo que amassou, massacrou a Suíça, mas ganhou e mostrou superioridade em campo. É isso. Realmente, realmente, concordo com as palavras do Lucas aí. E nos vemos no próximo jogo, pós-jogo do Brasil de sexta-feira. Estamos aqui novamente. Então é isso, pessoal. Valeu, falou, até a próxima. Foi.